Feira de Santana nasceu e cresceu a partir do comércio. Dos comerciantes aos grandes centros comerciais, são os trabalhadores, empreendedores e comerciantes que movimentam a economia da nossa cidade. E para conversar sobre a força desse setor, os desafios enfrentados por quem empreende e as ações voltadas para a geração de emprego e desenvolvimento econômico, hoje, no Se Liga Feira, a gente recebe Márcia Ferreira, secretária de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico de Feira de Santana. Seja muito bem-vinda, Márcia. Nós que agradecemos estar aqui presente com você e poder falar de Feira de Santana, que amamos, né? Quem mora em Feira de Santana ama Feira de Santana, porque a nossa cidade, a capital, é pertinho daqui, 100 quilômetros, então quem está aqui é porque ama a feira. Com certeza, é a nossa segunda maior cidade, nessa princesinha do sertão. Não tem como não amar. Vamos começar do começo, né, Márcia? A gente sabe que você é secretária de Trabalho e Desenvolvimento e Turismo e Desenvolvimento Econômico de Feira de Santana. Eu queria saber como foi o começo da sua trajetória, né? Como foi que você percorreu tudo até chegar aqui. Eu sou formada em administração de empresas, com gestão de pessoas e pedagoga também. Quando começamos lá atrás, muito atrás, com o chefe de divisão de fomento a micro e pequenas empresas. Uhum. Depois de um tempo, 8 anos, 10 anos, passamos para a diretoria de Indústria, Comércio e Serviços da mesma secretaria, Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico. E hoje, depois de muitos programas e projetos executados com ações consolidadas, hoje a gente está como secretária dessa mesma pasta, mas com uma missão que eu entendo um desafio e entendemos que é uma pasta onde vê do que Feira de Santana hoje representa no Nordeste e no Brasil. Realmente, né, quando a gente fala de comércio, Feira de Santana, ela é referência praticamente, assim, né. A gente celebrou agora no dia 16 de julho o Dia do Comerciante, em uma cidade que nasceu, como eu falei, né, e cresceu a partir do comércio. Qual é a importância desses profissionais, né, para a economia e para a própria identidade de Feira de Santana? Se for fazer uma escala de 1 a 100, 100 de importância. Uhum. Por quê? Começamos lá atrás, o comércio de Feira de Santana, que regulava, inclusive, a arroba do boi, até hoje regula, né? Uhum. Na pecuária, e está no sangue do feirense, e entenda feirense, aquele imigrante que chega aqui abraçado e é bem recebido e prospera dentro da nossa cidade. Então, o que entendemos é que o comércio da nossa cidade é uma escala de pujança e consolidação. Uhum. Até hoje, a gente sabe que comércio hoje está muito ligado a serviços, então serviços e comércio é empresa, é empresário. Uhum. E entendemos que políticas públicas são efetivadas ao longo desses anos todos e agora, muito mais, que o comércio continue numa escala de crescimento. Para isso, a gente continuar sendo a segunda maior cidade no comércio e no crescimento econômico do Nordeste. Sim, a gente você falou, né, sobre entender o feirante como além das pessoas que nasceram aqui, mas também quem é abraçado, né. E a gente também pensa, em comerciante, empreendedor, desde o feirante, né, quando a gente fala do feirante, quando a gente fala do comércio de bairro, do pequeno empreendedor, das lojas do centro, também das grandes empresas, então a gente engloba ali todo mundo. Como é que esses diferentes perfis, eles se complementam para ajudar a movimentar outros setores da economia? Mudou muito. O comerciante de hoje não é o comerciante de antes, Sim. de 20 anos atrás. Rede social, as ferramentas que hoje são disponibilizadas, então hoje você não tem só o comércio físico, você tem o comércio online. E nisso agrega valor à venda, mas ao mesmo tempo, quem não se adapta termina sofrendo. Sim. Então, quem não está linkado com a atual
forma de comercializar, de vender seus produtos, esse perde. Antigamente, o que valia era o estoque alto. Sim. Há mais de 15 anos que estoque alto é prejuízo. Então, tem toda uma logística em cima, hoje, do comerciante atual e que entendemos que você falou, comerciante de bairro, o comerciante do centro da cidade, das grandes lojas, dos shopping centers, nos grandes condomínios, das galerias e também aquele comerciante que está lá no centro de abastecimento, ambulante que saiu das ruas da cidade e hoje está no Shopping Cidade das Compras, no Feiraguai, que é um centro comercial de referência no Brasil. Sim. E esses equipamentos e esse tipo de comércio é o que a gente entende que não vai até mais do que uma década decair, Uhum. porque eles estão sempre inovando. Então, a inovação agrega com as ferramentas tecnológicas esse comércio. Uhum. Então, o comerciante de bairro é aquele que compra, vende, despacha, paga os impostos, contrata, paga o funcionário. E esse comerciante, ele precisa ser multifacetado também agora para entregar a mercadoria que ele vende online. Ele precisa estar na loja virtual, ele precisa mostrar o seu produto, porque é um percentual de 20, 30% em cima de sua venda global feita via online. Sim, né. Eu pensei aqui sobre o fato das vendas elas serem hoje também algo que todo mundo precisa entender como é que funciona um pouquinho, né. Porque como você falou, a gente cresceu muito no online e todo mundo que vende qualquer tipo de serviço, né, precisa aprender como fazer isso, né. E o online ele veio nesse lugar de ajuda, né, também, para as pessoas que vendem diversos tipos de serviço. Então é uma coisa que eu também tenho aprendido ao longo do tempo, né, que aprender a vender, que entender que as vendas fazem parte da nossa vida, ela agora tá ali habitando em todos os lugares praticamente, né. E quando a gente fala de Feira de Santana, a gente também fala de uma cidade de oportunidades, né. O que que faz tantas pessoas procurarem o nosso município, né, para poder abrir um negócio, para poder investir? Feira de Santana tem uma característica e um perfil que todo mundo sabe, que é o maior entreposto comercial pela situação logística no Nordeste, Uhum. onde passam 3 DRs, mais de 5 BAs, e os distritos que temos. Então, ela atinge uma macro-região de mais de 70 cidades, que vêm à Feira de Santana consumir produtos, equipamentos, bens e serviços, saúde, educação, e com isso nós conseguimos, ter uma rede, tanto nas áreas que eu falei aqui, como no turismo também, a rede hoteleira nossa é muito bem consolidada, com mais de 5.000 leitos. Nós temos uma grande gastronomia na cidade, Com que certeza. atrai muito todos que vêm à nossa cidade. Nós temos também uma rede de saúde bem, firme na cidade. Hoje, as maiores redes hospitalares do sul do país estão aqui. Uhum. Então, com hospitais aqui. E uma rede de educação com mais de 33 academias entre universidades e faculdades, Uhum. federal, estadual, e fora isso os S's que fazem a parte da técnica, né, do ser de quem quer ao mesmo tempo estudar e trabalhar. Uhum. Então, que hoje é o que está em voga e é a necessidade e a demanda que temos. Então, eu entendo que Feira de Santana, por ter os S's na cidade, Senai, SESI, Senac, IEL, Sebrae, Uhum. SEST, Senat, Sesc, eu entendo que esses S's fazem um diferencial do resto do interior da Bahia, Sim. porque aqui nós temos como formar um bom comerciário, um bom
comerciante e fazer um atendimento de excelência a quem chega na nossa cidade. É um lugar também, né, quando a gente pensa sobre isso, o que você acabou de falar, né, as diversas possibilidades que a gente tem aqui, né. E como a gente está falando de uma cidade que tem tudo isso, né, que nasceu a partir do comércio, então se você se interessa por isso, talvez aqui com tantas possibilidades seja realmente o melhor lugar, né, para se ficar. Mas agora indo um pouquinho ali para o comércio de rua, né. Quando a gente fala sobre o comércio de rua na nossa cidade, quais são os principais desafios que a gente encontra, né, atualmente? O que pode ser feito para fortalecer essas atividades no centro e nos bairros? Eu vou um pouquinho atrás, no tempo que Feira de Santana era uma feira, por isso o nome de Feira Santana. Mas no tempo que Feira de Santana era uma feira, a feira só existia dia de segunda-feira. Uhum. E depois veio segunda e sábado até 13h. Não tinha feira terça, quarta, quinta e sexta. Então, quando a gente vai para o comércio de rua, a gente vê hoje que a Marechal tem aquela feira e a Bernardino Bahia, uma feira durante o longo da semana. Sim. Era de segunda a sábado. E que se não tivesse um ordenamento sido feito para qualificar quem está na feira, que hoje é a SEAGRE, Secretaria de Agricultura, que tem cuidado desse feirante, né? Sim. Que ela cuida das feiras da nossa cidade, como a feirinha da estação, como centro de abastecimento e das diversas feiras e do feirante que está no centro da cidade. A gente também precisa ver aquele comerciante que saiu ali da Salles Barbosa, era Senhor dos Passos, está no shopping Cidade das Compras, mas antes houve outro movimento, que estava na Salles Barbosa também, saiu, foi para o Feiraguai, e aí nasceram novos, mas é muito vulnerável aquele comerciante que está nas ruas, porque ele não está regularizado, Uhum. não pode ser regularizado, o Ministério Público exige toda uma estrutura para esse ambulante. Ambulante é aquele que vende andando, Sim. não pode ficar parado. Não era o perfil dos nossos ambulantes, eles fixavam um ponto, Uhum. tá. Então, e aí o Ministério Público entendia que ali era um trabalhador, não é invasão, mas entendemos que esses são empresários. Uhum. São os maiores comerciantes da nossa cidade e eles têm visão, tipo, o comerciante que tinha sua loja física e ainda explorava o comércio de rua, porque tinha isso antes. Os grandes comerciantes tinham loja física, mas botavam ambulante nas ruas, tá. Hoje, a gente entende que aquele ambulante, ele tem direito a ter as mesmas condições que quem tinha uma loja física. Então, esse ambulante hoje é empresário no Feiraguai, no Shopping Cidade das Compras, e é isso que dá dignidade, é isso que o feirense tem de diferencial Hum. na nossa cidade. Ele é comerciante, ele é empreendedor e ele vai ter todo o apoio da prefeitura para qualificação e capacitação dentro do seu negócio. Eu pensei também aqui, né, é importante falar para quem está em casa, né, para quem deseja começar, para quem deseja sair da informalidade, né, e para quem deseja investir. Então buscar ali a sala do empreendedor é um primeiro passo, né, um caminho para isso. E lá você vai encontrar todos os nortes ali, né, para poder, se direcionar nesse caminho. Que aqui a gente sabe que existem serviços, programas, capacitações e orientações para os comerciantes, como você já citou, mas eu também queria saber para os trabalhadores, para a população ter acesso a essas ações, como é que ela faz? Quais são os serviços que estão disponíveis também para os trabalhadores? Pronto. Nós temos a Casa do Trabalhador, que é um equipamento que a tutela está sobre a SETDEC, Uhum. e lá temos há mais de 20 anos esse serviço, que é captar vagas para quem está desempregado ter oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é feito capacitação das demandas que estão no mercado. Se é por um Word, por um Excel, cursos Uhum. na área de logística também, vendas, atendimento. Então, a gente lá tem essa capacitação. A Casa do Trabalhador
tem uma excelência em atendimento, porque os profissionais que ali estão, eu gostaria de dar os parabéns a eles, são profissionais de ponta que entendem que quem vai ali procurando um emprego, um trabalho, tem um problema, espera a solução lá, então tem uma expectativa que tem que ser atendida e os profissionais que lá estão, em média, só para te dar dados, 160 mil seletistas na nossa cidade, uma população de 660 mil, é um quarto da população que tem carteira de trabalho. E contra várias outras variantes. E hoje temos, na Casa do Trabalhador, em média, 400 vagas de empregos diariamente. Então, em todas as áreas, indústria, comércio e serviços. Então, você que está em busca de uma vaga de emprego, pode ir à Casa do Trabalhador. Quem quer empreender, pode ir lá, que vai ter atendimento. Você ou vai ser seletista ou vai ser empreendedor. Então, você tem uma oportunidade de ajudar no crescimento econômico da cidade e, ao mesmo tempo, emprego e renda para a sua família. De que forma a secretaria ela pode apoiar, né, fortalecer esse negócio, ajudar a fortalecer esse negócio? Nós temos lá na secretaria a Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor, ela está lá para dar um norte a quem quer empreender, ou capacitar ou qualificando, mas também temos lá dois financeiras, que são um do Cred Bahia, que é do Desembahia, Desembanco, e outro do Crediamil, que é do BNB. Então, estão ali para um microcrédito, Sim. aquele crédito pequeno, mas escalável, para quem é adimplente e que queira fomentar seu negócio, que queira precise de capital de giro para comprar uma máquina, para comprar um equipamento e também produto. Então, lá temos toda a qualificação e quem não está com o seu CNPJ, lá também você consegue entrar, fazer ser um MEI, né? O risco 1, que é o menor risco que tem, a gente consegue implementar como um MEI. Então, além disso, fazemos cursos de qualificação e capacitação via Sebrae, Senac. Agora mesmo a gente está abrindo curso para padeiro, que é o que falta aqui, e logística. Então, o mercado é que regula isso. Então, está faltando do mercado, a gente abre cursos. Esses são cursos técnicos, é uma parceria com o Senai, SESI e Senai, cursos técnicos com uma bolsa de R$ 150 e são 2 anos de duração. Então, mas temos cursos de 200 horas, 220 horas, para quem quer outras áreas, né? Empreender em outras áreas, tipo marketplace, B2B. Então, a gente precisa, sim, da tecnologia para incrementar vendas. Pensar nesse trabalhador também, nesse lugar de desenvolvimento, né? A gente está sempre e precisa estar sempre em movimento. Então, quando a gente busca e investe nesse lugar, a gente está ampliando nosso repertório, né? Então, eu acho que isso realmente é muito importante para você, trabalhador. Vamos pensar realmente em buscar tudo isso, né? Para que a gente também não fique ali, né, engessado no mesmo lugar, que a gente possa sempre se desenvolver mais, né? Porque o mundo está aí, sempre se movimentando e desenvolvendo mais e mais. E uma coisa que você falou também, né, sobre o pessoal de ter um bom atendimento, né, lá, o quanto que isso faz diferença, né? Quando a gente fala sobre comércio, qualquer lugar que a gente vá, né? O fato de ser bem atendido faz toda a diferença. Então, eu acho que isso também vai acolher bem esse trabalhador, né? Um dos focos da sua gestão é em atração de investimentos. Aí eu queria saber quais são as características que fazem Feira de Santana ser uma cidade estratégica para essas empresas, né? Que desejam se instalar e ampliar suas atividades no município. Boa pergunta. Nós temos também um departamento de indústria, comércio e serviços, onde esse departamento, que a diretora é Moema Franco, ela tem esse papel de captar novos investimentos e também de que mais difícil de que novos investidores é manter o que temos.
no nosso mundo globalizado, manter está muito difícil. Então, quando falamos dos S's, entendemos que temos uma rede que é a maior atração para novos investidores, porque a cidade de Feira de Santana tem esses S's como a capital. Mas a produção, Salvador não tem uma indústria e Feira de Santana tem uma indústria diversificada. Porque tem indústria ali na região metropolitana de Salvador, mas é o polo petroquímico em Camaçari. Mas Feira de Santana, hoje, ela tem uma indústria multifacetada, diversificada. E hoje ela representa 25% do nosso PIB. Nosso PIB de 21 bi é consolidado, é o segundo maior PIB do Nordeste. E entendemos, estamos no 10º ali entre capitais, né? 8 capitais acima, mas a gente está falando de interior. Então, quando a gente fala nisso, a gente sabe que 60% desse PIB é comércio e serviços, 40% ali serviços, 35%, 40% serviços, e que é o que desponta, e comércio. 60%, 25% indústria e o outro restante é exatamente o setor administrativo e o agro, que é 0,60%. Então, quando a gente fala em números e colocação, a gente atrair novos negócios é você ter a situação privilegiada que temos hoje em Feira de Santana. Nós temos indústrias que eu posso citar aqui que estão quadriplicando sua planta, que estão duplicando seu quadro. E, com isso, elas estão com inovação, tecnologia, a indústria 4.0. Então, são indústrias que têm sustentabilidade. Indústrias grandes que têm sustentabilidade. Nosso parque industrial é muito bem formatado, consolidado e atende ao Brasil. Em todos os setores. Então, a gente tem que dar parabéns também a esse empresário da indústria, que nós temos 3 distritos industriais em Feira de Santana, que é o CIS Tomba, o CIS BR 324 e o CIS Norte, que o prefeito, o ano passado, lançou captou esse CIS Norte para atrair novos investimentos, novas indústrias, para esse parque, com benefícios fiscais, isenções fiscais, para atrair esse investidor, essa indústria. Quanto ao setor de serviços, nós temos aqui, sempre pujante, saúde, educação, a parte também de call center. Hoje temos empresas aqui que têm mais de 7.500 seletistas. Então, essas empresas representam o jovem e seletistas de mais de 60. Também menos de 20. Não pode ser menos de 18, mas com menos de 20 já tem. Então, é um ramo que entendemos que aquele que não pode trabalhar de dia porque estuda de dia, tem a opção da noite. Então, é o serviço que proporciona isso. É o setor de serviços que proporciona isso. Então, quando temos esse amplo leque, vemos que o trabalhador e o empresário, um depende do outro. Tá? É uma dependência sadia, basta o setor público, o setor de governo ter política pública para fomentar os dois. Ainda temos o turismo, né? Nós temos o mercado de arte, a galeria do artesão, temos um outro público que é comerciante, que é um comerciante da nossa cidade que atrai o turismo para a nossa cidade. Então, o mercado de arte tem uma estrutura muito boa e que a galeria de artesãos, temos lá artesãos que realmente fazem coisas belíssimas. Temos o Feirarte na Avenida, de quinzenas, na quinzena, cada domingo, a cada quinzena, eles estão ali, são mais de 100 que estão na Getúlio Vargas e que atraem um público fantástico. E temos também
a Fraga Maia, o Doce Fraga, que Uhum. são as meninas das tortas que estão ali. É o mais novo lançamento da SETDEC. Eu acho que o empreendedorismo nato é o que nossa cidade tem de melhor. Então, enquanto elas podem ficar ali sobre o solo público e fazendo aquilo que elas sabem fazer de melhor, estão acolhidas. Mas escala, Uhum. tenta montar um negócio que seja regularizado e que tenha uma loja física, porque tem que ter a fábrica para aquelas confeiteiras, né? Elas Sim. têm que ter. A venda online existe, então tem durante a semana, de qualquer forma, a venda. Para você que é confeiteira, que está na Doce Fraga, escala. O que depender da gente aqui da SETDEC, o acolhimento ali é total, mas também a gente quer que vocês cresçam. E esse crescimento, o que precisar de capacitação, qualificação ou orientação, a SETDEC está de portas abertas. Agora, Márcia, para encerrar esse bate-papo maravilhoso que a gente teve, eu queria saber para você, né, o que é trabalhar pelo desenvolvimento de uma cidade com a força de Feira de Santana? Bom, antes de responder essa pergunta, eu queria dar os parabéns a todo comerciante barra empresários, empreendedores da nossa cidade. São guerreiros, visionários e, por isso, o sucesso da nossa cidade. Respondendo a sua pergunta, é um desafio imenso. Então, quando a gente trabalha com essa pasta, mas ao mesmo tempo é um desafio que a gente vê que tem um processo endógeno, que é o crescimento econômico. O Brasil pode estar em crise, Feira de Santana está crescendo, porque tem saídas. Tem logística hoje é o que comanda o mundo, em todas as áreas. Então, a gente tem excelência na logística por seu entroncamento. Então, a gente precisa cuidar e ver melhor como investir na infraestrutura dessa logística toda, dos modais, para a gente poder ter um escoamento de produção mais eficaz e, com isso, uma produtividade também escalável. A Junta Comercial informou que nós temos a média de 240 novas empresas mensal na nossa cidade abertas. 240 CNPJs na nossa cidade mensalmente. E o que eu desejo é que esse empresário continue nessa pegada dele de capacitação e o que depender da SETDEC, a gente está de portas abertas para ser facilitador com políticas públicas e o acolhimento e a informação e orientação necessária para esse empresário. Obrigada, Márcia. Foi um prazer conhecer você, né? Saber um pouco mais do seu trabalho, da sua trajetória também. Realmente valorizar o comerciante, entender, né? Pensar nesse trabalhador que acorda cedo, que abre as portas do seu negócio, que acredita no que faz. Então, realmente, pensar em Feira de Santana é pensar também nesse comerciante. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E você, aí de casa, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembra que semana que vem tem mais.